Olá, amores, vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Bem Me Quer Mais, Ciências, quarto ano, páginas 157 a 150. Estudaremos sobre uma revisão de todos os conteúdos trabalhados, tá ok? Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha, tá certo? Vamos lá, primeira questão. A seguir estão representadas duas transformações. Observe-as e faça as atividades. Aqui você está vendo um picolé e o derretimento desse sorvete, desse picolé, certo? E aqui estamos vendo um frango sendo assado, assamento de frango. A. Que condição provocou a ocorrência dessas transformações? Resfriamento, aquecimento, luminosidade ou umidade? O que foi que aconteceu? Aqui foi o aquecimento, aí derreteu. E aqui também o aquecimento, porque assou. Então, a resposta é aquecimento. B. Qual delas é uma transformação física? Transformação física é o derretimento do sorvete. Qual delas é uma transformação química? É o assamento do frango. Então, repetindo na letra B, qual delas é a transformação física? A transformação física é o sorvete. Por quê? Porque a transformação física, ela não altera a matéria, certo? Vai derreter, mas continua sendo o sorvete. Já na letra C, o picolé. Qual delas é uma transformação química? A transformação química é o assado do frango. E aqui a gente vai ver a diferença na letra D. Qual é a diferença entre a transformação química e a transformação física? A transformação química altera a natureza do material, ou seja, é um frango cru, passa a ser um frango assado. Já a transformação física, não, o material continua o mesmo, ou seja, não altera, é um picolé derretido, mas continua sendo o picolé, certo? Segundo, então aqui ele não se transforma em outra coisa. Aqui ele se transforma em outra coisa, porque é um frango assado, ok? Aqui um picolé derretido, mas continua sendo a matéria de picolé. Segundo, escreva a alternativa correta no caderno. O assamento do frango é uma transformação. A resposta você vai ler e vai marcar a alternativa correta, tá certo? É reversível, ou seja, pode mudar porque podemos alterar o jeito de preparar o frango. Pode você ter um frango assado e desassar ele. Vamos ver. Na letra B, é irreversível porque não é possível o frango voltar a ser como era quando cru. D, reversível porque é possível o frango voltar a ser como era quando cru. Irreversível e irreversível ao mesmo tempo. Então, a resposta certa seria a B. Por quê? Porque é irreversível, certo? Porque não é possível o frango voltar a ser como era quando cru, ou seja, alterou, essa transformação química alterou a matéria. A gente não pode voltar a ser frango cru. Diferente do picolé, né? Porque se você botar para congelar de novo, o líquido derretido, ele volta a ser um picolé, certo? E aí é que a gente chama de alteração da matéria. Não alterou a matéria. A transformação física não altera a matéria. Já a transformação química, ela altera a matéria, tá? Não dá para você esfriar o frango assado e ele voltar a ser frango cru. Não tem como, certo? Então, a resposta aqui é letra B, irreversível, porque não é possível o frango voltar a ser como era quando cru. Terceiro, o derretimento do sorvete é uma transformação, certo? Ele é uma transformação, a gente vai marcar o que é correto, certo? Ele é uma transformação reversível, desde que batamos o sorvete derretido no liquidificador.
Irreversível, porque não é possível o sorvete voltar a ser como era antes de derreter. C. Reversível, porque é possível o sorvete voltar a ser como era antes de derreter. Resposta certa, letra T. Ele é reversível, porque é possível o sorvete voltar a ser como era antes de derreter. E a letra D, irreversível e reversível ao mesmo tempo. Então, a resposta certa, letra C. Quarta questão. Imagine que uma colher de sopa de sal é despejada em um copo de água. Responda as questões a seguir. A. O conteúdo deste copo é ou não uma mistura? Por quê? Sim, é uma mistura, pois dois materiais diferentes foram colocados num copo. B. Depois de misturados, é possível ver os dois componentes? Não, certo? Se você misturar sal, uma colher de sal e despejar na água, você não consegue mais ver separados, tá? Pois uma colher de sopa de sal se dissolve em um copo de água. C. Qual método pode ser usado para separar os componentes dessa mistura? É o método da evaporação. Ele se mistura, certo? Então, para você separar de novo esses componentes, você tem que deixar ali a água todinha evaporar e aí fica o sal embaixo, certo? Então, é o método da evaporação. Vamos para a próxima página. Quinta questão. Veja ao lado que está corrente, que fecha o portão de uma. Veja ao lado como está a corrente que fecha o portão de uma casa localizada no litoral. Aqui, ó. Totalmente enferrujada, tá vendo? A. Copie e complete a frase para explicar o que aconteceu, certo? O material formado na transformação do metal da corrente é chamado ferrugem. Aí você substitui isso daqui pela palavra ferrugem. Para que esse processo tenha ocorrido, a corrente deve ter ficado exposta à água e à umidade, certo? Deve ter o sol, né? A água e enferrujou o metal. B. Essa transformação é química ou física? Por quê? Ela é química porque houve alteração no material que forma a corrente, ou seja, transformou o ferro em ferrugem, certo? Então, transforma a matéria. C. Essa transformação é reversível ou irreversível? Reversível é que muda, irreversível é que não muda, tá? Não muda de volta ao que era antes, ou seja, não reveste, certo? Explique. É irreversível, porque não é possível o material enferrujado voltar a ser ferro novamente, tá? Uma vez enferrujado, transformou de vez a matéria, não é uma transformação química, e aí é irreversível. Ou seja, não pode voltar ao que era antes. Observe ao lado que Jair fez com arroz e o feijão crus, que seriam preparados para o almoço. Se você estivesse na casa dele, que processo usaria para separar o feijão do arroz? Se estiver tudo junto, a única forma de separar mesmo seria através da catação, certo? Teria que catar, separar de um por um. Sétimo, a matéria orgânica não se acumula na natureza. Ela passa por transformações. A. Como se chama a transformação que deve acontecer com esse material? Então, tudo que na natureza matéria orgânica resta, por exemplo, de alimento, o que acontece com ele? Acontece o processo de decomposição, certo? A matéria vai se decompondo na natureza. B. Cite seres vivos que participam desse processo. São os micro-organismos, como fungos e bactérias. C. Porque esse processo é importante na natureza, copia a alternativa
correta. Então, porque sem ele não haveria mais energia? Não. Porque sem ele todos os resíduos sólidos não seriam decompostos? Não. Porque ele devolve ao solo os minerais que poderão ser novamente utilizados pelas plantas. Então, marque a terceira questão. Porque ele inicia as cadeias alimentares? Não. Então, a resposta certa é o terceiro, ok? Não coloque isso daqui, não. Você só marca o terceiro, certo? A resposta correta é essa. Porque ele devolve ao solo os minerais que poderão ser novamente utilizados pelas plantas. Oitava questão. O esquema ao lado representa a transferência de matéria e energia na natureza. Analise-o e responda as questões a seguir. A. Que nome recebe esse tipo de representação? Aqui se chama, o sol, as plantas recebem a luz solar, o coelhinho come a grama, a cobra come o coelho, e depois que a cobra morre, fungos e bactérias decompõem ela. Então, que nome recebe esse tipo de representação? Cadeia alimentar. Certo? B. Qual é a função dos seres 1, 2, 3 e 4? 1, 2, 3 e 4. 1. A grama é produtor, certo? 2 e 3 são consumidores, porque um consome o outro, tá? E o 4, esse aqui são decompositores, porque ajuda a decompor a matéria. C. De onde vem a energia para que esse processo aconteça? Vem do Sol, certo? O Sol é a fonte de energia maior. D. Qual dos seres consegue captar a energia do solar? As plantas. Ok? 1. Nona questão. Em um milharal, um grande grupo de pulgões se alimentava sem ninguém importuná-los. Até que um dia as galinhas chegaram. Então, em um milharal, nas plantas, um grupo de pulgões se alimentava sem ninguém importuná-lo. Até que um dia as galinhas chegaram. Um pulgão foi devorado, mas depois de alguns dias a galinha virou canja na panela do dono da fazenda. Então, A. Esquematize a cadeia alimentar descrita. E B. Complete a cadeia alimentar que você desenhou, incluindo a fonte primária de energia e os seres decompositores. Ou seja, você vai colocar a fonte primária de energia, que é o Sol, e depois botar o fungos e bactéria. Então, como seria esse esquema? Olha aqui. O Sol, você vai fazer assim, ó, o Sol, você pode desenhar ou escrever a palavra. O Sol, desenha um milharal, o pulgão, que é um inseto, a galinha comendo um inseto, o ser humano comendo a galinha e depois o ser humano se decompondo com fungos e bactérias. Esse seria um esquema de uma cadeia alimentar, certo? Vamos para a última página. 10ª questão. A transmissão de energia ocorre na forma de um fluxo. Inicia-se com o Sol, mas não retorna a ele. Já a transmissão da matéria consiste em um ciclo. Começa nos produtores e retorna a eles após a ação de determinado grupo de seres vivos. A. Que seres vivos compõem este grupo? Os decompositores, que é os fungos e bactérias. B. O que esses seres vivos devolvem ao solo? Os sais minerais. C. Como esse material retorna aos seres vivos? Os sais minerais retornam aos seres vivos ao ser absorvido do solo pelas plantas. E o que ocorre com a energia nesse fluxo? E aqui tem uma resposta da letra D, que é o que ocorre com a energia nesse fluxo. Então, parte da energia, é usada pelo próprio ser vivo e parte é absorvida pelo ser que o consome como alimento. Assim, a quantidade de energia restante no final do fluxo é menor que a do começo, ok?
Vamos voltar lá para a outra questão. Vou demorar mais um pouquinho aqui, porque eu tirei rápido, certo? Parte dela é usada pelo próprio ser vivo e parte é absorvida pelo ser que a consome como alimento. Assim, a quantidade de energia restante no final do fluxo é menor que a do, que a do começo, certo? Até aqui. Pronto, essa é a resposta aqui. Agora vamos lá para a 11ª questão. Alguns micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários e fungos podem causar o surgimento de doença nas pessoas, caso da Covid-19 e da leptospirose. A. Que atitude pode ser tomada para prevenir? Que atitudes e medidas devem ser tomadas para prevenir a Covid-19, que a gente já passou por um tempo com isso, não é isso? Qual seria a atitude? Aqui, ó. Manter distanciamento social e usar máscara impedem a proliferação da doença e a vacina a previne, certo? Essa é a resposta da 11ª questão, letra A. Então, a gente já sabe, todo mundo que já passou por isso, que que impede a proliferação é o uso da máscara e o que nos previne é a vacina. Todos nós temos que se vacinar contra a Covid-19, certo? Vamos para a letra B. Que atitude deve ser tomada para prevenir a leptospirose, que a gente sabe que é a doença chamada doença do rato, né? Copie a resposta correta. Então, evitar ambientes com mosquito? Não. Ter cuidado com as fezes de pombo? Não. Beber somente água potável? Não. Não entrar em contato com água de enchente, certo? O ideal é você entrar em uma área com enchente, entrar com botas e luvas, né? Porque se aquela água estiver contaminada e você tiver qualquer ferimento ou cair no seu olho, entra dentro de você e já pegou a doença da leptospirose, tá? Então, é evitar. Então, a resposta correta, quarto, não entrar em contato com água de enchente. 12ª, todos os micro-organismos são prejudiciais às pessoas? Explique sua resposta. Não, nem todos. Alguns participam da fabricação de diversos produtos e outros participam do processo de decomposição da matéria orgânica, tá? Então, tem fungos mesmo que eles, quando estão nos queijos, né, na produção do queijo, vira o queijo muito bom. Então, nem todos os micro-organismos, eles são prejudiciais às pessoas. Alguns são muito importantes, principalmente no processo de decomposição da matéria. Você imagine todo o lixo orgânico que a gente tivesse se não se decomposse, né? A gente teria montanhas e montanhas de alimentos, certo? Provavelmente teriam mais matérias orgânicas sem decomposição do que pessoas. Então, esse processo é muito saudável, o processo de decomposição. 13ª, observe a imagem ao lado. Aqui uma criança, o sol está aqui. Observe a imagem ao lado. Se você se posicionar como a menina da imagem às 9 horas da manhã, que lados serão indicados pelas letras A, B, C e D? Então, aqui, ó, ela tá aqui na letra A, ela tá aqui, esse lado é o leste, porque o lado que o sol nasce, a gente aponta como leste. Então, A, leste, tá? Do outro lado, ó, leste, oeste. O lado de cá, que é a letra C, é oeste. C, oeste. E lado de frente, norte, e atrás, sul. Então, D, norte, e B, sul. Então, nós temos A, leste, B, sul, C, oeste e D, norte. Porque a gente, quando vai se posicionar para saber os pontos cardeais, qual é a nossa posição, a gente se posiciona. Bota o braço direito para onde o sol nasce. É o leste.
o outro braço fica no oeste, na nossa frente o norte e atrás o sul, certo? B. A agulha de uma bússola estaria apontando para qual lado? A agulha de uma bússola estaria apontando para o norte, que é a letra D, certo? Então, a agulha de uma bússola está sempre apontando para o norte. 14ª questão. Um dos instrumentos usados para medir a passagem de tempo é o relógio de sol, que tem uma haste central chamada de gnomo. Copie as afirmativas verdadeiras, só as verdadeiras. O relógio de sol é utilizado, letra A. O relógio do sol é utilizado para marcar a passagem dos dias da semana? Não. B. A soma do gnomo projetada no mostrador marca a passagem das horas? Sim. C. Esse instrumento tem utilidade durante 24 horas? Não. D. Tanto a observação do gnomo quanto da bússola permite obter os pontos cardeais? Sim. Então, você marca como alternativa verdadeira a letra B e D. E 15ª questão, temos alguns fenômenos cíclicos serviram de base para a construção de calendários em diferentes culturas. Um deles refere-se a um astro visível à noite. Qual fenômeno é? É a aparência da Lua, que se modifica todas as noites e se repete aproximadamente a cada 29 dias. Certo? A Lua também tem um ciclo. Pronto, meus amores, chegamos ao fim da revisão de ciência. Espero que vocês tenham gostado. Dão seu joinha. Fique com Deus e até a próxima aula. Um cheiro grande para todos os inscritos.